Nessa manhã, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. O tema da nossa mensagem hoje é Olhando para a Cruz de Cristo. Nós faremos a leitura do verso 32 até o verso de número 43. Olhando para a cruz de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. É o que nós iremos ler na parte da manhã, meditar ao longo desse dia. Diz assim a palavra do Senhor: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Amém? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela obra, pela vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento, diante da sua palavra, que nos lembra o seu sacrifício, rogamos ao Senhor para que intervenha nesse momento, para que os nossos corações e as mentes aqui presentes estejam sensíveis à tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser alcançados por ela e nos render a ela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos leva a um lugar chamado Caveira, Monte Caveira, também conhecido como Calvário ou Gólgota. Era para esse lugar que eram conduzidos os piores criminosos, aqueles que tinham recebido uma sentença de morte e que seriam executados na cruz. O Calvário, irmãos, era um lugar caracterizado pelo horror. O Calvário era um lugar caracterizado pela morte e pela humilhação pública. E é nesse lugar, é para este lugar que Jesus foi levado. Lucas nos diz no versículo 33 que Jesus foi crucificado ali e que ao seu lado estavam 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Portanto, percebam que Jesus está no centro. Da perspectiva daqueles que estão de fora, da perspectiva daqueles que estão olhando tudo o que está acontecendo, Jesus, podemos dizer assim, é o homem que está na cruz do meio. Concordam? Mas vejam, da perspectiva dos homens que estão sendo crucificados junto com Cristo, Jesus não é apenas o homem na cruz do meio, ele também é o homem na cruz ao lado. E eu quero fazer essa distinção porque ela nos ajuda a enxergar melhor o que está sendo exposto aqui. Ao longo desse sermão, nós veremos em primeiro lugar o homem na cruz do meio. Depois veremos o homem na cruz ao lado. E por fim veremos a obra e as palavras desse homem que não é outro senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o fato que veremos ao longo dessa pregação, irmãos, é que em cada uma dessas cenas,
as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam diante da cruz de Cristo, responderam à mensagem da cruz de maneiras diferentes. E isso faz toda a diferença. Portanto, em primeiro lugar, vejamos o homem na cruz do meio. Me acompanhe no finalzinho do verso 34, mais uma vez. Vejam como os homens reagiram diante da cruz. O texto diz: então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E o verso 38 termina dizendo: havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Percebam, irmãos, em primeiro lugar, que a crucificação, a cruz de Cristo não foi apenas um momento de dor física para Jesus. A cruz também foi um lugar de desprezo, um lugar de humilhação. E esses versículos não deixam dúvidas a respeito disso. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado pelos homens. É isso o que as Escrituras nos mostram. Mas vejam, as palavras que foram ditas diante da cruz não foram aleatórias. Elas não são palavras ditas no calor da emoção. Pelo contrário, eu quero que você entenda que cada frase dita aqui, cada frase proferida diante da cruz, é um ataque direto à pessoa e à obra de Cristo. Eles estavam atacando tudo aquilo que é central na vida e no ministério de Jesus. Eles disseram: se você é o Cristo de Deus, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Percebem? Aquelas pessoas estavam atacando e rejeitando a identidade messiânica de Jesus. Estavam atacando e rejeitando a autoridade de Cristo. Estavam atacando e rejeitando a missão de Jesus como Salvador do mundo. Percebem? Eles estavam rejeitando e estavam zombando de Cristo, justamente naquilo que deveria conduzi-los à fé. Eles estavam atacando e zombando de Cristo, justamente naquilo que deveria conduzi-los a reconhecer que Jesus de fato é o Cristo, o Filho de Deus. Agora, por que eles fazem isso? Porque, irmãos, eles estavam escandalizados diante da lógica da cruz. Eles não conseguiam aceitar o Messias que vence morrendo. Não conseguiam reconhecer um rei cujo trono era uma cruz e cuja coroa era de espinhos. Não conseguiam crer em um Salvador que vence morrendo. E como disse o Dr. Carson, essas são justamente as ironias da cruz, irmãos. Porque sim, aquele que abriu mão de sua glória e assumiu a forma de servo é de fato o Messias. Aquele que sofre na cruz no lugar de seu povo é de fato o poderoso rei e libertador do seu povo. Sim, aquele que não salvou a si mesmo, mas morreu para salvar o seu povo, é de fato o Salvador. Entende a gravidade do que eles estavam fazendo? Eles estavam zombando dessas verdades. E isso serve, irmãos, para nos mostrar que o problema deles
não foi falta de informação. O problema deles não foi falta de conhecimento. O problema deles foi incredulidade. Foi rejeição à verdade. A cruz, irmãos, não falha em se revelar. É o homem que falha em se render. Por isso, na manhã de hoje, eu queria te alertar em relação a isso. Todos nós que estamos aqui hoje devemos tomar muito cuidado. Porque essa história nos mostra, irmãos, que é possível estar diante da cruz e ainda assim não se submeter a ela. É possível ser exposto à mensagem da cruz, como você está sendo exposto agora, e ainda assim resistir a ela. É possível ouvir sobre a cruz, falar sobre a cruz, cantar sobre a cruz, postar sobre a cruz, e ainda assim não se submeter à mensagem da cruz. Por isso, irmãos, nesse momento é muito importante parar e refletir de maneira muito séria sobre a maneira como estamos respondendo à mensagem da cruz de Cristo. Talvez você esteja pensando que você adora a Deus, porque Deus é o alvo da sua adoração quando você vai à igreja. Mas você precisa pensar como as suas afeições diárias demonstram isso. Você precisa parar e refletir se no dia a dia, de fato, você demonstra que Deus é o alvo da sua adoração. Se de fato Cristo é de fato o alvo da sua adoração. Vejam, pense um pouquinho nisso. Seus desejos mostram que o seu coração de fato pertence a Cristo? A maneira como você conduz os seus relacionamentos, a maneira como você administra o seu tempo, a maneira como você organiza e planeja a sua vida, de fato demonstra que a sua vida é governada pelo senhorio de Cristo. Como tem sido a sua postura diante do pecado? A sua vida, a sua conduta de fato demonstra que você está rendido diante da cruz? Veja, a pergunta que você precisa responder hoje não é se você conhece a mensagem da cruz, não é se você já ouviu a mensagem do Evangelho, mas se você crer, se você está rendido diante da cruz de Cristo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estarão celebrando a Páscoa, mas a vida delas ainda não se rendeu, não se submeteu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, é muito grave o que está acontecendo aqui. Mas calma. Há uma boa notícia no dia de hoje. Há esperança, há graça, há misericórdia no Evangelho de nosso Senhor. Me acompanhe no versículo 34. Olha o que o texto diz. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mais uma vez, olha o que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, o que acontece aqui é impressionante. Devemos ficar maravilhados. Devemos ficar maravilhados ao olhar as palavras de Cristo aqui. Percebam, irmãos, essas são as primeiras palavras de Jesus na cruz. E as primeiras palavras de Jesus na cruz
na verdade são uma oração. E é uma oração que ele faz, vejam, em favor da alma de seus assassinos. É uma oração que ele faz em favor da alma dos seus algozes. Percebam o contraste. Eles o insultam, ele ora. Eles o amaldiçoam, ele intercede. Eles o tratam como inimigo. Mas ele os trata como objeto de sua graça. Jesus intercede por eles. Cristo, irmãos, intercedeu por aqueles que o colocaram na cruz. Devemos olhar para esse texto, irmãos, maravilhados, e enxergar aqui a extensão do seu amor. Veja, o amor de Cristo é perfeito. O amor de Cristo é de fato um amor sobrenatural. Não depende da nossa reciprocidade. É um amor, na verdade, que flui da natureza graciosa de Cristo. E é isso que ele está nos mostrando aqui. Portanto, eu preciso que você entenda isso na manhã de hoje. Eu preciso que você se lembre disso. Eu preciso que você creia nisso. Que nenhum de nós ouse achar que está longe demais para ser alcançado pela graça de Cristo. Que nenhum de nós ouse achar que é pecador demais, indigno demais para se aproximar desse Salvador. Porque a intercessão de Cristo na cruz mostra que até mesmo os piores dos transgressores, o pior dos pecadores, pode se aproximar da cruz. O pior dos pecadores, irmãos, ainda será o homem mais bem-aventurado, o homem mais afortunado, se aproximar de Cristo com fé. É isso que o texto nos mostra a seguir. Vejamos em segundo lugar, a cruz ao lado. Veja o versículo 39, mais uma vez. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava ali insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Vejam, irmãos, esses dois homens estão sendo crucificados ao lado de Jesus. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Para esses homens, entenda, Jesus é o homem na cruz ao lado. Mas quem são esses homens? O texto nos diz algumas informações sobre eles. Eles são dois criminosos. Eles são dois pecadores. Eles são dois homens que estão morrendo na cruz. Dois homens que estão precisando de salvação. São dois homens, preste atenção nisso, que estão próximo à cruz de Cristo. Eles viram, eles ouviram tudo o que estava acontecendo ali. Mas a maneira como eles olham para a cruz, a maneira como eles respondem à mensagem da cruz, é diferente. O homem que estava na cruz à esquerda responde com incredulidade. Do início ao fim, o texto nos mostra isso. Ele permanece com o seu coração duro. Ele diz insultos contra Cristo. Ele rejeita tudo aquilo que deveria conduzi-lo à fé, assim como todos os outros que estavam diante da cruz. Ele rejeita a identidade de Cristo, ele rejeita a autoridade de Cristo e rejeita a missão salvadora de Cristo. Perceba, ele estava ao lado da cruz de Cristo, estava perto de Cristo,
mas não se rendeu a Cristo. Por outro lado, o texto nos mostra que havia um outro criminoso do lado direito de Jesus. E veja, ele também é um criminoso. Ele também é um pecador. E, de acordo com Mateus 27, versículo 44, esse homem também disse muitos insultos contra Jesus. Os dois, inicialmente, zombaram da cruz de Cristo. Entenda isso. Mas em algum momento, os olhos desse homem se abriram. O seu coração foi tocado. Ele se arrependeu e foi salvo. Amém? Nós devemos dar graças a Deus porque esse homem foi salvo, irmãos. Porque no fundo não somos tão diferentes dele. Entenda isso. Algumas pessoas acham que é injusto. Talvez você já tenha ouvido isso. Algumas pessoas acham injusto que esse homem tenha sido salvo no momento final da sua vida. Depois de todos os crimes hediondos que cometeu. Acham que foi fácil chegar ali e se arrepender, dizer que se arrependeu e alcançar a salvação. Muitos acham injusto a salvação desse homem. Mas isso revela que não estamos olhando para o texto da maneira correta. Porque, irmãos, apesar das poucas palavras que temos desse homem, apesar do curto tempo de vida que ele tinha, esse homem deu provas robustas de que a sua conversão foi genuína, de que o seu arrependimento foi um arrependimento genuíno. Veja, em primeiro lugar, que ele demonstra temor de Deus, no versículo 40. Ele tem temor ao ponto de corrigir aquele que não tinha temor. Esse homem confessou sua culpa diante de Cristo. Ele disse: nós estamos sendo punidos com justiça. Estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Percebem? Ele não dá desculpas. Ele não tenta se justificar. Ele não tenta relativizar a sua culpa e o seu pecado. Ele reconhece que é criminoso. Ele reconhece que é pecador. Mas vejam que ao mesmo tempo ele olha para Cristo e reconhece a inocência de Cristo. Ele diz no versículo 41, este homem não cometeu nenhum pecado. Veja, diante de todos, diante do povo, diante das autoridades, diante dos soldados, esse homem olha para Jesus e reconhece que Jesus era justo. Diante de todos, ele reconhece que Jesus era justo, mas eles eram pecadores. E veja, diante de todos, ele clama a Jesus. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É isso que ele faz. E eu te pergunto, irmãos, se isso não é uma demonstração de fé no poder e na autoridade de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino. Isso não é uma demonstração de fé? Isso não é reconhecer a autoridade de Jesus? Não é reconhecer a missão salvadora de Cristo? É claro que é, meu irmão. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Ele fez tudo isso olhando para o homem que estava na cruz ao lado. Entende? Nesse momento, entenda isso, Jesus está ensanguentado. Jesus está sofrendo.
Jesus está aparentemente derrotado. Não havia nenhuma glória visível, não havia sinais de poder. Mas ainda assim, quando esse homem olha para a cruz ao lado e vê Jesus pendurado no madeiro, ele reconhece que ali está o seu Senhor. Ele deposita sua fé no Cristo que está na cruz, mas que ele sabe e ele crê, é o Senhor de um reino eterno. E então clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o mais impressionante é que Cristo responde: eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é a resposta de Cristo. Que resposta, pastor? Graça abundante para o principal dos pecadores. Graça livre e abundante para todo aquele que se aproxima e crê que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Vejam, irmãos, que o homem clamou e Cristo respondeu. E isso é maravilhoso. Vejam o admirável poder e a graciosa disposição de nosso Senhor. Porque o que Cristo oferece, irmãos, não é qualquer coisa. Cristo oferece uma certeza. A salvação, entenda isso, que Cristo oferece é uma certeza, não é uma possibilidade. Ele diz: eu garanto. Em verdade vos digo, isso é uma garantia que Jesus dá. Cristo não hesita, Cristo não condiciona, Cristo não deixa dúvidas. Sua resposta àquele homem que perde por salvação não é nada menos do que uma garantia e uma certeza de plena e absoluta salvação. Jesus é o Salvador que garante salvação, que garante vida e vida eterna. E Ele oferece isso de maneira imediata. Não há espera, não há intervalo, não há purgatório. Ele diz: ainda hoje. E você precisa entender isso. Porque, irmãos, se coloque no lugar daquele homem, ouvindo essas palavras. Ele ouve de Cristo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem podia ter certeza naquele momento, meu irmão, que quando ele desse o seu último suspiro, estaria imediatamente ao lado de Cristo no céu. Entende isso? Ainda hoje. E isso, irmãos, para todos nós, deve ser uma fonte de encorajamento, uma fonte de alegria, uma fonte de viva esperança. Porque o cristão, quando está diante da morte, o cristão quando enfrenta doenças e tribulações, o cristão quando sabe que está prestes a dar o seu último suspiro, ele tem uma certeza que estará com Cristo imediatamente por toda a eternidade. É esse tipo de salvação que Cristo nos oferece na cruz. Uma certeza inabalável de que a salvação está perto daquele que olha para Jesus e crê. Vejam, em terceiro lugar, irmãos, o absoluto poder vejam o absoluto poder e a total autoridade que Jesus demonstra na cruz. Ele está ali,
pendurado no madeiro, ferido, aparentemente derrotado aos olhos de muitos, sendo escândalo para muitos. Mas vejam que ainda ali, na cruz, no madeiro, ele demonstra quem ele é de fato. O Senhor soberano, que tem todo o poder, toda a autoridade para abrir as portas do reino dos céus, para aqueles que se aproximam dele com fé. Isso permanece. Ele continua dizendo que tem poder e autoridade para conceder salvação, enquanto ele mesmo está na cruz. Mas na verdade é justamente pelo fato de que ele está na cruz que ele pode garantir salvação a todos nós. É justamente porque ele não desceu da cruz que existe salvação ao alcance de todos nós. É porque ele não desceu da cruz que existe perdão de pecados para todo aquele que crê e se rende a Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje queremos anunciar isso mais uma vez a você, pecador. Queremos anunciar isso mais uma vez a todos aqueles que olham para si mesmos e reconhecem que não são bons o suficientes, que não são justos o suficiente, que não são santos como deveriam ser. Porque diante de um Deus que é santo, 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 não há um homem entre nós que possa permanecer de pé. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso vale para mim. Isso vale para você. Isso vale para todo nascido de mulher, todo homem, toda carne. Apenas em um não foi encontrado culpa. Apenas em um não foi encontrado pecado. E este é Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a luz do mundo, o único que é o caminho que pode te conduzir a Deus. Fora dele não há salvação. Somente ele é o nosso intercessor, porque ele foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. E Deus Pai, olhando para a obra de Cristo na cruz, aceitou o sacrifício do seu Filho. Ao terceiro dia o ressuscitou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. E é ele que neste momento intercede em favor dos pecadores. Se há algo, irmãos, partindo para o final desse sermão, se há algo que esse texto deixa claro, é que ninguém está longe de Cristo o suficiente para não ser alcançado por essa grandiosa salvação. Olhe para aquele homem, um criminoso, um pecador, um homem que não trazia boas obras nas suas costas. E vejam, um homem que não podia mais praticar boas obras, porque as suas mãos estavam cravadas na cruz, seus pés estavam presos na cruz. Aquele criminoso não podia descer da cruz, não podia entrar em uma igreja, não podia se batizar, não podia evangelizar, não podia participar da ceia do Senhor, ou seja, não podia praticar nenhuma boa obra.
Mas a obra de Cristo foi suficiente para ele, para nos mostrar, para te lembrar que a salvação não é por meio das suas obras, é por meio da obra de Cristo na cruz. Para te lembrar que a salvação é obra da graça de Deus. É um favor que Ele concede àqueles que não merecem. É misericórdia, é pura e abundante graça. Portanto, não existe pessoa tão ímpia que a misericórdia de Cristo não possa alcançar. Não há pecador tão perdido que o amor de Cristo não possa encontrar. Não há quem esteja tão afundado no pecado que o amor soberano de Cristo não possa redimir. Então a nossa mensagem para você hoje é essa: se aproxime da cruz. Renda-se ao homem que está na cruz do meio. Renda-se ao homem que está na cruz ao lado. Renda-se a Jesus, de uma vez por todas. Desista de ser bom para Deus. Desista de ser bom o suficiente. Você não conseguirá. Mas existe graça, existe perdão, existe misericórdia para todo aquele que olha para o homem no meio, na cruz do meio, e diz como aquele homem: Jesus, salva-me, perdoa os meus pecados. Ninguém que vai a Ele, irmãos, será rejeitado. Então, o convite está aberto. E o convite não é meu. Quem faz o convite é Deus. Foi Deus quem enviou Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz. O convite é dele. Eu só estou anunciando. Olhe para a cruz. Aproxime-se da cruz. Seja transformado por Jesus. E que a salvação da sua alma seja uma realidade. A todos nós que já tomamos essa decisão, a Páscoa é um momento apropriado para pararmos e refletirmos. Eu estava lendo esses dias um livro do Paul Tripp chamado Jornada para a Cruz. E ele nos lembra que esse momento é um momento apropriado para nós nos lamentarmos. É um momento para nós examinarmos a nossa conduta, as nossas falhas, os nossos pecados, que ainda continuam sendo muitos, e lamentarmos, porque ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Mas ao mesmo tempo, esse é um momento propício para que você se lembre que eu e você temos responsabilidades diante de Deus. Devemos fazer proveito de todos os meios de graça que Deus concede ao seu povo e sermos diligentes em nos dedicarmos à leitura da sua palavra, em nos dedicarmos à oração, em nos dedicarmos à comunhão dos santos, a nos lembrarmos da obra que Ele fez na cruz por nós. Hoje estaremos celebrando a Páscoa, hoje estaremos celebrando a ceia. E Ele disse: fazei isso em memória de mim. Portanto, a ceia, a Páscoa cristã, é um momento propício para nos lembrarmos e nos aproximarmos de Cristo com o nosso coração contrito diante do Senhor. Por isso, nesse momento, irmãos, veja, eu quero que você entenda isso, eu quero terminar essa mensagem te lembrando isso. Nós não somos chamados apenas para conhecer a mensagem da cruz. Nós não somos chamados apenas para cantar sobre a cruz. Nós não somos apenas chamados para falar sobre a cruz.
precisamos, antes de tudo isso, crer na mensagem da cruz, para que possamos viver de maneira digna, de acordo com a obra do que Cristo fez na cruz por nós. Por isso, nesse momento, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Em nossa igreja, nós não fazemos desse momento um momento para mexer com as suas emoções. Mas é o meu dever estender o convite do Evangelho a você na manhã de hoje. Por isso, não se envergonhe, não tenha medo, não tenha receio, nenhum receio de se aproximar de Cristo hoje. A você que ainda não se rendeu a Cristo, eu te pergunto, se hoje não é o momento adequado para você se aproximar dele e se render a ele. Que hoje seja um dia diferente na sua vida. Que essa Páscoa fique na sua memória como o dia em que você finalmente se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, eu te pergunto, há alguém aqui hoje que deseja se render diante de Cristo? Há alguém que deseja entregar a sua alma para ser salva por Cristo Jesus, que demonstrou o seu amor por você na cruz? Essa é a oportunidade que Deus te concede. E nenhum de nós sabe se haverá outra. Por isso esse chamado para você é urgente. A eternidade pesa na balança. Vida e morte. Portanto, eu pergunto uma última vez. Se há alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Jesus,